Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. A escola da fé cristã. Jesus é o professor e todos nós somos seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A Bíblia Ilustrada é a narrativa da Bíblia Pastoral. Vamos acompanhar o vídeo de hoje. A Igreja Católica é apostólica. Tudo bem? Estamos aqui reunidos, irmão e irmã, ouvinte da Palavra de Deus, para mais um vídeo, a apresentação da Bíblia Ilustrada, desse volume aqui, Os Fatos da Vida Pública de Jesus. E hoje é a página 8, ó, tá vendo? É Jesus no meio do povo, junto com seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, Jesus ensinou a boa notícia, Evangelho significa boa notícia, do reino aos seus discípulos e ao povo daquele tempo. É Jesus no meio do povo, Jesus subiu a montanha e ensinou sobre o reino de Deus, Jesus é o mestre. Lá no Evangelho de Mateus, o título é assim: Jesus, mestre da justiça. E a parte mais importante do Evangelho de Mateus é o capítulo 5 ao capítulo 7. É o ponto alto do Evangelho. Todas as redações, eu chamo de redações, os evangelhos, eles têm uma parte mais importante, ponto alto daquela obra. No caso de Mateus, é o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão da Montanha. E aí o que diz o rodapé, o magistério da igreja, sobre esses capítulos 5 ao 7, o Sermão da Montanha. Diz assim: o Sermão da Montanha é um resumo do ensinamento de Jesus a respeito do reino e da transformação que esse reino produz. Moisés tinha recebido a lei na montanha do Sinai. Agora, Jesus se apresenta como um novo Moisés, proclamando sobre a montanha a vontade de Deus que leva à libertação do homem. A lei de Deus, os 10 mandamentos, Moisés tinha recebido lá na montanha os 10 mandamentos. Agora o próprio Jesus, ele vai ensinar a nova lei, A nova lei, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E também nessa passagem aqui, mostra também um outro fato. O fato também de que Jesus escolheu, dentre todos os discípulos, ele escolheu 12 para ser seus apóstolos, os 12 apóstolos. E essa narrativa aparece em Marcos, É Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19. A formação do novo povo de Deus, está assim o título, Jesus subiu ao monte e chamou os que desejava escolher, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12 para estivessem
para estivessem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade de expulsar os demônios. Constituiu assim os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Isso aí, então é a lista, né, dos 12 apóstolos. E aqui, né, no rodapé vem o comentário, né, a explicação do magistério da igreja, na Bíblia Pastoral, sobre esse trecho aqui da escolha dos 12 apóstolos, né? Dentre a multidão e os discípulos, Jesus escolhe 12, um pequeno grupo que será o começo do novo povo. A missão desse grupo compreende 3 atitudes: comprometer-se com Jesus, estar com Ele, para anunciar o reino, pregar, libertando os homens de tudo aquilo que os escraviza e aliena, expulsar os demônios. Né? Então, a nossa Igreja Católica, ela é chamada assim, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas por que é chamada de apostólica? Porque ela descende, ela é a continuação dessa igreja que Jesus está organizando aqui. Essa igreja que vem dos apóstolos, dos 12 apóstolos, né? O bispo, ele é o sucessor dos apóstolos, entendeu? Por isso que é chamado de Igreja Católica Apostólica, né? Por quê? Porque vem dos 12 apóstolos. O bispo, ele é sucessor dos apóstolos. Então, aqui a gente vê, tem uma figura aqui com ele, junto com os 12 apóstolos, né? Que seria essa figura aqui, ó. Tá vendo? Então, Jesus na montanha, ó, no sermão da montanha, ensinando, ele no meio do povo, ensinando. Jesus é o mestre da justiça, que ensina a boa notícia do reino. E os apóstolos e os discípulos também são mensageiros dessa boa notícia do reino. Jesus subiu a montanha e ensinou sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. Sermão da montanha. As pessoas de todos os lugares vinham ouvir Jesus. Os milagres que realizou o tornaram famoso, né? A gente vê lá em Mateus 4, versículo 23 ao 25. Jesus escolheu entre todos os seus discípulos 12, que os chamou de apóstolos. Eles vão segui-lo mais de perto e serão as lideranças do novo povo de Deus, a igreja. A igreja é o novo povo de Israel. É o novo Israel, né? Então, o novo povo de Deus. Marcos 3, versículo 13 a 19. Agora, Jesus ensinando na montanha. Podemos ver mais de perto os ensinamentos do Mestre Jesus na parte que fala dos seus discursos e das parábolas dessa obra. Quer dizer, que tem 2 volumes dedicados somente aos ensinamentos de Jesus, que a gente vai ver mais tarde, né? Que faz parte do conjunto da vida pública de Jesus, né? Aos apóstolos, Jesus disse-lhes: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Vendo? Mateus 20, versículo 28. Né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e dá a sua vida como resgate em favor de muitos. E é assim que os apóstolos deveriam viver, a exemplo de Jesus, um servidor, capaz de doar sua própria vida por amor aos irmãos. Que coisa bonita, né? Então é uma alegria para a gente fazer parte da igreja que veio dos apóstolos, a igreja que Jesus fundou, Igreja Católica Apostólica Romana, né? Mas também é uma responsabilidade, que a gente possa viver a nossa fé com alegria e com compromisso com Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.